Filosofia, texto 10, pensando por si mesmo. Então, nesse nosso texto 10 de filosofia, coloquem aí a data de hoje, né? Na nossa apostila, dia 30/6/2020, para vocês saberem qual foi o dia que a gente trabalhou esse texto. Então, nesse texto, ele vem dizendo o seguinte: a filosofia é uma disciplina que ajuda as crianças e adolescentes a aprenderem a pensar por si próprios. Então, por que a filosofia é uma disciplina que faz isso? Como a filosofia é uma disciplina que tem muita questão do questionar, do perguntar, então ela faz com que nós pensamos antes de responder. Ela faz com que a gente pense antes de responder. E como ela vem trazendo em suas questões e suas perguntas filosóficas, ou seja, perguntas difíceis de responder, então faz com que a gente pense muito antes de responder. Na escola, os professores preparam você para pensar melhor a partir de informações e de dicas sobre diversos assuntos. Mas, na vida, depararmos-nos com situações em que somos obrigados a pensar por nós mesmos. Então, sempre há situações em nossas vidas em que nós somos obrigados a pensar por nós mesmos, ou seja, tomar nossas próprias decisões. É quando fazemos uso das informações e transformações e as transformamos em conhecimento. Então, é quando a gente pega aquilo que a gente tem, aquela informação que a gente recebeu e transforma essa informação em conhecimento. É igual àquela história. Internet, ela é maravilhosa, é cheia de informação. Só que cabe a cada pessoa transformar essa informação que a internet ela nos disponibiliza, transformar ela em conhecimento. Continuando. Contudo, a escola não pode assumir sozinha a responsabilidade de estimular as crianças e adolescentes a pensar por si mesmos. Essa é uma missão das diversas instituições, como, por exemplo, a família, o Estado e os meios de comunicação. Então, aí, até esse pedacinho de comunicação, ele está querendo dizer o quê? Que não só cabe à escola a responsabilidade de ensinar a vocês, de estimular essa questão do conhecer em vocês, mas que essa missão também faz parte da família e também do Estado e também dos meios de comunicação, instigar esse conhecimento de vocês. A família desempenha a missão de despertar e de orientar a curiosidade. É no seio da família que são alimentadas as primeiras certezas e despertadas as primeiras dúvidas. Então, aquelas primeiras certezas que vocês têm, aquelas primeiras dúvidas, nascem na família. É missão desse grupo social, que é a família, a educação, para que possam viver bem na sociedade com respeito, honestidade, compaixão com os demais e motivados na busca da excelência humana e acadêmica. Não é da academia, é acadêmica, certo? Então, qual é o papel da família? Educar para que possamos viver bem na sociedade com respeito, com honestidade, compaixão com os demais e nos motivar para que a gente busque uma excelência humana e também acadêmica. Quando ele diz acadêmica, é com relação ao conhecimento que a gente adquire na escola, certo? Então, a imagem aí, ela vem trazendo família e escola, que é a questão da parceria, de trabalhar junto, a família junto com a escola. Como ele diz aí no início, a escola não pode assumir sozinha essa responsabilidade. Então, tem que ter uma junção dos dois. Família e escola tem que trabalhar junto. O Estado
Governo federal, estadual e municipal é responsável pela garantia dos direitos sociais, ou seja, o Estado, o governo federal, estadual e municipal, eles têm que nos garantir alguns direitos sociais, como educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, dentre outros. Então, esses pontos aí é de responsabilidade do Estado, governo federal, estadual ou municipal. Então, esses direitos aí que nós temos é de responsabilidade desses órgãos aí. A escola, como instituição social, desempenha um papel. Que papel é esse? É o papel de desenvolver o nosso intelectual. Então, esse é o papel da escola, desenvolver o nosso intelecto, fazer com que a gente aprenda. Ensinando a diversidade de conhecimentos, ou seja, as matérias português, matemática, história, geografia, entre outras, que são conhecimentos que são acumulados ao longo dos séculos, ao longo dos tempos. Então, esse é o papel da escola enquanto instituição social. Desenvolver o nosso intelecto, ensinando os diversos conhecimentos. Que diversos conhecimentos são esses, tia Rosa? Português, matemática, história, geografia, que vem aí sendo acumulado ao longo dos séculos. Dessa forma, a união entre escola e família, como eu já falei, ela é essencial para que se efetive o conhecimento de vocês. Assim, projetando e formando boas novas gerações aí de pessoas que são vocês aí para o nosso futuro. Então, a imagem aí é bem clara, escola e família, juntos escrevemos um futuro melhor. E agora, mais do que nunca, escola e família tem que trabalhar junto para que nós possamos, agora sim, juntos, como eu falei, mais do que nunca, escrevermos um futuro melhor. Continuando, começamos a filosofar quando nos damos conta de que estamos pensando. Então, quando eu me dou conta de que eu estou pensando sobre alguma coisa, eu estou filosofando. Quando pensamos sobre os nossos pensamentos, quando tomamos consciência da importância desses pensamentos para nós, quando percebemos que nossos pensamentos podem ser determinantes em nossas vidas. Então, isso aí é o começar a filosofar, quando eu percebo tudo isso, quando eu penso sobre o que eu estou pensando, quando eu tomo consciência do que eu estou pensando. O que pensamos diz o que somos. Então, aquilo que eu penso diz o que eu sou. Se eu tenho pensamentos bons, eu sou uma pessoa de caráter bom. Se eu tenho pensamentos que não são bons, então, obviamente, eu sou uma pessoa que não tem um bom caráter. Então, o que pensamos diz o que somos. É por meio deles, do pensamento, que os outros sabem, as outras pessoas sabem se nós somos pessoas comuns ou se somos pessoas com maior senso crítico. Pessoa comum é aquela que não tem pensamento próprio, ou seja, ela vai para a cabeça dos outros, que apenas repete o que os outros pensam e o que os outros dizem. Então, vamos aí, fazer o feedback. Pessoa comum é aquela que apenas reproduz o pensamento dos outros. Ela apenas repete o que os outros pensam, o que os outros dizem. Ela não tem um pensamento próprio. Por isso que o tema do nosso capítulo, do nosso texto, aí é pensando por si. Então, será que você é uma pessoa de pensamento comum ou você é uma pessoa de pensamento próprio? Então, será que você é uma pessoa comum ou você é uma pessoa que tem um pensamento próprio? As pessoas que possuem maior capacidade de análise crítica, ou seja, aquela pessoa de pensar por si mesma, de criticar alguma coisa quando não gosta, de dar uma opinião, ao contrário, pensam por si mesma. Então, aquela pessoa que ela é crítica, ela pensa por si própria. Elas são donas de seus pensamentos, elas não são guiadas pelos pensamentos dos outros, porque elas
têm a capacidade de discernir, ou seja, de diferenciar de forma crítica o que é certo e o que é errado, verdadeiro ou falso para si mesmo. Então, aí ele vem trazendo aí nesse slide aí a diferença entre a pessoa comum e a pessoa com senso crítico. Então, o que você é? Uma pessoa comum ou você é uma pessoa que tem senso crítico? Se você é uma pessoa comum, você é aquela pessoa que é apenas guiada pelo pensamento dos outros. Você apenas repete o pensamento dos outros, o que eles pensam e o que eles dizem. Você é aquela pessoa chamada que não tem opinião própria. Se você é uma pessoa que tem senso crítico, você é uma pessoa que é dona do seu pensamento, você é uma pessoa que sabe diferenciar o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro ou falso. Então, você sabe pensar por si mesmo. Então, aí foi o nosso conteúdo de hoje, falando um pouquinho sobre a importância da escola e da família, de trabalhar junto, qual é a função da família, qual é a função da escola e sobre a questão do pensar por si mesmo, se eu sou uma pessoa comum, se eu sou uma pessoa crítica. Então, isso aí foi um resumo do que é que esse texto vem trazendo. Então, nas questões para pensar, vem dizendo o seguinte: primeira questão, você sempre pensa por si mesmo? Você vai colocar sim ou não. Ou será que seus pensamentos são influenciados? Então, aí você vai responder essa pessoal. Segunda, o que difere o educar e o ensinar? Qual é a diferença de educar e de ensinar? Quem é que educa? Quem é que ensina? Então, quem educa é a família, quem ensina é a escola. Terceira, quando você responde às questões das atividades na escola, você coloca as suas ideias, ou seja, o seu pensamento, ou você apenas reproduz o pensamento do professor? Pessoal também. Quarta, o pensar por si mesmo torna você uma pessoa livre? Será que eu pensar por mim mesmo torna eu um ser livre? Sim, não e por quê? Quinta, o que é um pensamento espontâneo? Pensamento espontâneo é aquele que ele vem de repente. Então, o pensamento espontâneo eu posso dizer que é aquele pensamento que vem repentinamente, que é o chamado uma ideia. Sexta, em uma avaliação, em uma prova, por exemplo, seus pensamentos, eles são espontâneos, ou seja, são seus, ou são pensamentos condicionados, ou seja, são aqueles pensamentos que vêm de outra pessoa, repetitivos, é o pensamento do professor. Então, qual é o pensamento, quais são as ideias que você coloca numa prova, numa avaliação? São os seus pensamentos, são os pensamentos espontâneos ou os pensamentos de outra pessoa, por exemplo, do professor, é um pensamento condicionado. Sétima, quando você está pensando, você conclui que pensa por si próprio ou você está apenas repetindo as outras pessoas, repetindo o que elas lhe transmitiram? Então, quando você está pensando, você pensa por si próprio ou você apenas repete o pensamento de outras pessoas? Oitava, você já fez algo sob influência de alguém e já se arrependeu? Ou seja, você foi influenciado, você foi condicionado ao pensamento de alguém? Sim, não e por quê? Nona, quando conversamos ou lemos alguma coisa, um livro, por exemplo, a gente está trocando, quando eu estou conversando ou quando eu estou lendo alguma coisa, eu estou trocando ou estou acumulando ideias? Pessoal, essa daí também, viu, gente? Décima, você já se deu conta de que seus pensamentos podem influenciar o seu comportamento? Será que o pensamento da gente influencia o nosso comportamento? Será que a gente costuma fazer o que a gente está pensando? Então, você vai colocar sim, não e vai colocar um comentáriozinho aí nessa décima também, tá certo? 11 e última. Qual a ideia que você tem sobre liberdade? Para você, o que é liberdade? Seria fazer o quê?
Então, você vai colocar aí para você o que é liberdade e o que você faria com relação a essa liberdade. Então, essa daí é a nossa atividade de hoje. Bons estudos!